Eu sou o professor Sérvio Pontes Ribeiro, sou professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto, trabalho com ecologia do adoecimento, eu e as pessoas do meu grupo de pesquisa no Núcleo de Biologia da Universidade, no PEB, desenvolvemos um modelo matemático conjuntamente com o professor da Física e professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fiocruz e de um Instituto de Pesquisa de Ecologia do México. Nesse modelo, nós adaptamos uma teoria ecológica de interação entre espécies para a distribuição do vírus entre as cidades do Brasil. Desconsideramos, no primeiro momento, as características demográficas e as peculiaridades de cada cidade para poder estudar como disseminaria o vírus pela mera transmissão passiva pelas linhas aéreas dentro da rede nacional de voos, que é muito extensa, provavelmente a segunda maior do Brasil. Assumindo dessa forma, ignorando todos os outros detalhes, a gente ainda assim tem um quadro bastante preocupante. Nós temos, nesse cenário em que a transmissão passiva vindo da Itália e da França causa o primeiro caso em São Paulo, isso é calculado a partir de quantos voos foram necessários da Itália para São Paulo até que um brasileiro se estabelecesse lá com a doença. Se ajustou esse valor a uma modelagem que prevê infecção entre os suscetíveis e daí a restauração de uma certa resistência dentro da estrutura de cada cidade. Com isso a gente pôde calcular aproximadamente como que seria a retransmissão de uma cidade para outra a partir de um certo número de infectados aportando cada uma dessas cidades. Desconsidera-se, portanto, nesse modelo, todas as sutilezas e os aspectos do isolamento, porque ele tem que se dar depois que a cidade já tem a transmissão comunitária. Portanto, a gente estuda esse aspecto, como que a doença chega, no momento em que ela torna comunitária, como que ela dissemina para o resto do país. Pois bem, chegamos em duas conclusões importantes. Uma, que praticamente todas as cidades do Sudeste e Nordeste, e também algumas do Sul, importantes pela sua capacidade hospitalar, vão estar no auge de infecções e da possibilidade de disseminar mais ainda a doença em meados de abril. Isso pode indicar que o saturamento do sistema público, se nada for feito, vai se dar sincronizadamente, que é muito grave. A posteriori, aproximadamente 90 dias depois do primeiro caso, foi 26 de fevereiro, a gente estaria com uma situação na qual as cidades brasileiras com altas taxas de infecção estariam transmitindo a doença, o Covid-19, para as demais regiões. Nesse cenário é muito importante estar atento a Manaus, porque Manaus é o que se conhece nesse modelo, que é chamado de redes neurais, que você tem ela com um cluster importante. O que é um cluster importante? É uma cidade que transmite para muitas outras no mesmo lugar. Manaus pode transmitir para aeroportos importantes em toda a região amazônica, e essas cidades com aeroportos importantes na região amazônica são aquelas que as pessoas de vilarejos muito remotos, isolados, aldeias indígenas, acessam via rio. Então, o transporte fluvial da Amazônia conecta os lugares mais remotos às cidades que têm um sistema de aeroportos bastante bem conectada com Manaus, que está muito bem conectada com o resto do país. A solução para que minimize o risco de entrada da Covid-19 em comunidades sensíveis e vulneráveis como as comunidades indígenas está no monitoramento rigoroso das pessoas que chegam a Manaus e que dali se distribuem para outros lugares. Monitorar significa acompanhar cada pessoa que chega, as suas características, suas condições de saúde e as áreas de uso delas. O que é área de uso? Com quem elas estão em contato, seus familiares, a sua área de trabalho, para que caso qualquer caso apareça, qualquer possibilidade de adoecimento se evidencie, possa se intervir e assim reter a disseminação da Covid-19 numa área tão sensível como é a região amazônica.